Disseram que era perigoso ir lá. Mas quando a voz saiu do fundo do poço dizendo Rui o nome dele, a alma dele gelou. Meu nome é Theo. Ou era, agora não sei mais se ainda sou eu quem está dizendo isso. Eu dirigi 4 horas de Belo Horizonte até o interior de Minas. O GPS perdeu o sinal uns 10 quilômetros antes de chegar. Tive que confiar nas placas enferrujadas e na memória de uma estrada que eu nunca tinha visto. O sítio Santa Rita era a herança do meu avô Tertuliano, um homem que eu mal conheci, que morreu sozinho há 15 anos nessa mesma terra vermelha. Cheguei quando o sol já descia, o casarão era maior do que eu imaginava. Colonial, paredes descascadas, janelas vazias como órbitas sem olhos. Tranquei o carro e fiquei ali parado, só olhando. Tinha vindo só para avaliar a propriedade, tirar umas fotos, assinar uns papéis. 3 dias... no máximo 4. Depois ia vender tudo e nunca mais pensar nesse lugar. Mas quando atravessei o portão de ferro, notei algo estranho. Pegadas, frescas, na poeira, do portão até os fundos do terreno, em linha reta, como se alguém tivesse caminhado com um propósito muito específico. Mas o sítio estava trancado havia meses. Passei o resto da tarde explorando. A casa cheirava a madeira podre e tempo parado. Móveis cobertos com lençóis manchados, corredor central comprido demais. No segundo andar, encontrei um quarto com a porta trancada por fora. A fechadura estava enferrujada, mas cedi com 2 chutes. O que tinha lá dentro me fez parar na soleira. Cadernos. Pilhas e pilhas de cadernos empilhados contra a parede. Capa dura marrom, páginas amareladas. Todos com a mesma letra trêmula. A do meu avô. Peguei um aleatório, abri no meio. A página inteira coberta com a mesma frase repetida 200 vezes. Não escute. Só isso, linha após linha. Letra ficando mais desesperada, mais ilegível. Tentei outro caderno, mesma coisa. Não escute, não escute, não escute. Nas paredes ele tinha colado fotos antigas, preto e branco, daguerreótipos amarelados. A família Marques em diferentes gerações. Todos sérios, todos com o mesmo olhar fundo. E barbantes vermelhos conectando as fotos, como aquelas investigações de filme policial. No centro de tudo, um desenho feito a carvão. Círculos concêntricos, uma espiral descendo. Saí do quarto com as mãos sujas de poeira e uma sensação ruim no estômago. Anoiteceu rápido demais. Sentei na varanda com uma cerveja morna que tinha trazido na mochila. O silêncio era absoluto. Nem grilo, nem vento nas árvores. Só aquele nada pesado que pressiona os ouvidos. Foi quando ouvi: Mateus, minha própria voz, vindo de algum lugar lá nos fundos do terreno. Mateus. Ninguém me chamava assim havia 20 anos. Era meu nome de batismo, aquele que eu tinha abandonado aos 12 quando decidi que Theo soava melhor, mais moderno, menos interiorano, menos meu pai. Mateus, você tá aí? Levantei devagar. A voz tinha a minha cadência, o mesmo sotaque que eu tentava esconder, mas eu estava sozinho. Sozinho naquele sítio no meio do nada. Segui o som. Atravessei o terreiro de terra batida. Quanto mais eu andava, mais alto ficava o silêncio, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração, e então vi um círculo de pedras musgosas, 2 metros de diâmetro, um poço, antigo, colonial. A boca era negra, negro absoluto, como se luz não conseguisse descer lá dentro. E do fundo, clara como sino, minha voz: Mateus, você tá aí em cima. Peguei uma pedra do chão e joguei lá dentro. Esperei. 10 segundos, 20, nenhum som de água, nenhum eco. A pedra simplesmente desapareceu no escuro. No dia seguinte, dirigi até a vila mais próxima. 8 quilômetros de estrada de terra. Precisava de comida, de água, de uma distração de tudo aquilo. O mercadinho era pequeno. Dona Rosa no balcão, televisão de tubo ligada num canal de teste. Quando entrei, ela ergueu os olhos e empalideceu. Literalmente, como se tivesse visto um fantasma. Se é neto do Tertuliano? Ela perguntou, voz baixa. Sou. Ela fechou o sorriso, fez o sinal da cruz. Não fica lá não, moço. Não chega perto do poço. Que poço? Fingi não saber. Ah, cê sabe qual. Comprei o que precisava em silêncio. Quando ia sair, encontrei seu Domingos na calçada. Vizinho mais próximo, dono da terra ao lado do sítio. Homem de uns 70, chapéu de palha gasto. Seu avô ficou doente da cabeça, ele disse sem cumprimento. Falava sozinho, ou pensava que estava sozinho, mas a gente escutava 2 vozes. Dele e dele mesmo, sabe? Como se tivesse do outro ladrento conversando. Dentro de onde? Ele cuspiu no chão. Do poço, moço, sempre foi do poço. Desde os tempos do João Marques, lá em 1800 e tanto. Tem coisa lá embaixo que não devia ter sido mexida.
Voltei para o sítio com mais perguntas do que respostas. Passei a tarde investigando os cadernos. Precisava entender o que tinha acontecido com meu avô, com essa terra, com minha família. Encontrei uma árvore genealógica, desenhada à mão, rabiscada nas últimas páginas de um dos cadernos mais antigos, João Marques, 1830, capataz de mineração. Depois vinham os nomes, Sebastião, Miguel, José, Tertuliano. E no final, com letra trêmula e um ponto de interrogação, Mateus, eu. Ao lado de cada nome, uma data, a data de morte. Todos os homens Marques tinham morrido da mesma forma, segundo as anotações, afogados ou desaparecidos perto de água. Todos. Virei mais páginas. Encontrei a última entrada, datada de 2009, ano que meu avô morreu. Ele tá pedindo, diz que eu prometi, mas não fui eu, foi o João. Eu só tenho o sangue dele. O sangue carrega. Não importa se você sabe ou não sabe. Não importa se você acredita. Sangue carrega. Não cheguem nem perto do poço. A letra estava quase ilegível. Manchas que podiam ser lágrimas ou água. Olhei pela janela. Lá no fundo do terreno, entre as árvores secas, dava para ver o círculo de pedras. Mesmo de longe, mesmo sem querer ver. Como se o poço quisesse ser visto. E pela primeira vez, desde que cheguei, senti medo de verdade. Tentei ser racional. Tentei me convencer que era só paranoia. Velhos loucos, lendas de interior, superstição. Peguei meu celular e fui fotografar a propriedade. Fotos para imobiliária, fachada, terreno, os fundos. Precisava terminar logo isso e ir embora. Fotografei o poço de longe, depois de perto. A tela do celular não mostrava nada demais. Só pedras velhas, boca escura. Tirei 10, 15 fotos, diferentes ângulos. Quando voltei para o casarão e fui revisar as imagens, parei de respirar. Em todas as fotos do poço havia algo dentro, uma figura. Branca, distorcida, como se estivesse submersa, olhando para cima através de água. Só que o poço estava seco. Eu tinha olhado lá dentro, deletei as fotos, todas. Esvaziei a lixeira. 5 minutos depois, olhei de novo. As fotos tinham voltado, mesma figura, mesma posição, mas em uma delas a figura estava mais perto da superfície. Joguei o celular na cama, mãos tremendo. E foi quando ele tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Do outro lado da linha, Theo, sou eu. Tô preso aqui. Preciso que você venha me buscar. Tô no fundo. Você precisa descer. Minha voz, minha exata voz, mas eu não tava falando. Desliguei. 3 minutos depois, tocou de novo. Outro número. Theo, por favor, tá escuro aqui. Eu não consigo subir sozinho. Não dormi. Como eu ia dormir? Tranquei a porta do quarto, empurrei um móvel contra ela, fiquei sentado na cama, luzes acesas, celular no modo avião. 3 da manhã, ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, parando na frente da porta. E então a voz, abre, minha voz, abre, Theo, sou eu. Prendi a respiração. O móvel começou a se mexer, alguém empurrando do outro lado, devagar, com força constante, como se tivesse todo o tempo do mundo. Pulei da cama, corri para a janela, abri, 2 metros de queda, pulei. Quando olhei de volta para o casarão, vi uma silhueta na janela do meu quarto, mesma altura que eu, mesmas roupas, parada, só olhando para baixo, para mim. E então ela acenou, devagar, como se dissesse oi. Corri para o terreiro, precisava de espaço aberto, luz, ar. Mas meus pés me levaram na direção errada, em direção aos fundos, em direção ao poço. E lá, na borda, estava eu, de costas. Mãos nos bolsos, olhando para dentro do poço. Parei a 10 metros. Quem é você? A coisa virou a cabeça, só a cabeça, ângulo impossível, corpo ainda de costas, mas o rosto me encarando, e sorriu. Cê sabe quem eu sou, Theo. A gente sempre soube. Não lembro como cheguei na borda do poço, só lembro que de repente eu tava lá, ajoelhado nas pedras musgosas, olhando pra dentro. A coisa que parecia comigo tava do meu lado, apontando pra baixo. Cê precisa olhar direito, ela disse. Cê precisa lembrar. E eu olhei. A água negra tava ali, a 2, 3 metros de profundidade, mas não refletia meu rosto. Refletia versões. Eu criança, cabelo curto, demais, uniforme de escola. Eu adolescente, espinha no rosto, óculos tortos. Eu velho, cabelo branco, rugas fundas. Todas as versões olhando para cima, todas com a boca aberta, todas falando ao mesmo tempo, mas sem som. E então a água ondulou, e eu escutei. A gente sempre voltou. Múltiplas vozes, todas minhas, todas diferentes. A gente sempre caiu. João jogou a gente aqui. A gente é a promessa. Tentei me afastar, mas minhas mãos não obedeciam. A coisa. Ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. A mão era fria, molhada. Entende agora? Ela perguntou. Você não veio visitar, você veio voltar. A gente tá esperando desde sempre, só faltava se lembrar. E no reflexo da água, vi.
todos os homens Marques, todos lá embaixo, flutuando, de olhos abertos, e no meio deles, uma figura mais velha, de roupas de época, correntes enferrujadas nos pulsos. João Marques, o primeiro. Ele acenou, como se me convidasse. Acordei no chão, sol alto, boca seca. Demorei uns segundos para lembrar onde estava, na borda do poço. Tinha desmaiado ali, ou tinha dormido, ou outra coisa, me arrastei para longe. Voltei pro casarão cambaleando. Precisava ir embora, esquecer tudo aquilo, mas quando tentei ligar o carro, a chave não girou. Bateria morta, celular sem sinal. Fiquei preso. Foi quando entendi. Não era coincidência, nada daquilo era. Desde o momento que decidi vir pra cá, desde que peguei a estrada, desde que nasci com o sobrenome Marques, eu já estava preso. O poço não queria me matar, ele queria me completar. Voltei pros cadernos, procurei resposta e encontrei, na última página do último caderno, uma entrada que eu tinha pulado. Se você tá lendo isso, você já tá longe demais, mas ainda dá tempo. Não pro você, pro próximo. Lacra o poço. Não importa quanto tempo leva, não importa se parte de você fica lá dentro. Lacra. É a única forma de parar. E embaixo, numa lista de materiais. Pedras, concreto, ferro, terra. Olhei pela janela. O poço tava lá, esperando. Eu podia pular, acabar com aquilo, me juntar às versões, finalmente entender, finalmente ter paz. Ou podia lutar. Sabia que se eu lacrasse o poço, parte de mim ia ficar presa lá pra sempre. Aquela parte que já tinha caído, que já estava lá embaixo, esperando, mas talvez fosse o suficiente para salvar o próximo, se é que existia um próximo. Escolhi lacrar. Passei 5 dias trabalhando, 5 dias sem dormir direito, sem comer direito, só quebrando pedra, misturando concreto, arrastando terra. A coisa que parecia comigo aparecia toda noite, do outro lado do poço, só observando. Às vezes falava, não adianta, você sabe que não adianta, mas eu continuava. Enchi o poço até a metade, depois até 3/4. Minhas mãos sangravam, costas doíam, mas eu continuava. No 5º dia, cobri completamente. 3 metros de entulho, pedras, concreto. Plantei uma cruz de ferro no topo, improvisada, torta, feita com vergalhões que encontrei no galpão. E rezei. Nem lembro as palavras. Orações que eu não sabia que conhecia. Frases em latim que nunca tinha estudado, como se viessem de algum lugar fundo, antigo, anterior a mim. Quando terminei, a coisa tinha sumido. O silêncio era diferente, ainda pesado, mas não opressivo. Como se algo tivesse sido contido, não destruído, apenas preso. Consegui sinal no celular no dia seguinte. Liguei para um guincho, fui embora sem olhar para trás, mas levei algo comigo. Eu sabia, podia sentir, parte de mim tinha ficado lá. Aquela parte que tinha olhado na água, aquela parte que tinha ouvido os nomes, aquela parte que tinha quase pulado, ela ainda tá lá, esperando. 3 semanas depois, eu estava de volta em Belo Horizonte, tentando retomar a vida. Trabalho, rotina, apartamento pequeno, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Comecei a notar pequenas coisas. Eu falava sozinho sem perceber. Conversas inteiras no chuveiro, respondendo perguntas que ninguém tinha feito. Meus colegas de trabalho começaram a comentar. Você tá bem? Você parece diferente. Espelhos eram piores. Meu reflexo demorava para copiar. 1 segundo, meio segundo, mas demorava. Eu levantava a mão e ele levantava depois. Eu piscava e ele piscava fora de sincronia. E acordei várias vezes molhado, roupa encharcada, gosto de terra na boca, como se tivesse bebido água de algum lugar. 1 mês depois, chegou uma carta do cartório. Eu tinha tentado colocar o sítio à venda, mas havia um problema legal. Sítio Santa Rita não pode ser alienado. Cláusula no testamento de Tertuliano Marques. Propriedade deve permanecer com descendente direto da linhagem Marques. Transferência externa nula. Li 3 vezes. Não fazia sentido. Meu avô tinha me preso àquela terra. Mesmo morto, mesmo louco, ele tinha garantido que nenhum Marques pudesse fugir. Olhei no espelho do banheiro. Meu reflexo sorriu. Eu não estava sorrindo. 2 meses depois do sítio, desabei. Procurei um psicólogo. Doutora Cru Helena. Consultório calmo, poltrona confortável, cheiro de lavanda. Contei tudo. O poço, as vozes, o duplo. Ela anotou. Disse que era trauma, estresse pós-traumático, luto mal resolvido pelo avô. Me receitou uns remédios, marcou sessão semanal. Ela gravava as sessões para fins terapêuticos. Ela disse, ajuda a acompanhar progresso. Aceitei. Na noite seguinte, em casa, tive curiosidade. Pedi para ela me mandar o áudio da primeira sessão. Queria me ouvir, ver se eu parecia tão louco quanto me sentia. Coloquei fone de ouvido, apertei play. Minha voz... Desde que voltei, sinto que tem algo errado comigo. Voz dela. O que você mais teme, Theo? Silêncio de 3 segundos. Minha voz. Esquecer quem eu sou. E então, outra voz, por baixo da minha, sobreposta. Idêntica, mas vindo de outro lugar. Sussurrada, como um eco que veio antes do som original. Lembrar. Pausei o áudio. Voltei, ouvi de novo. Esquecer quem eu sou. Lembrar. 2 respostas. 2 vozes minhas. Respondendo a mesma pergunta, com respostas opostas. Olhei para o espelho. Meu reflexo estava olhando de volta, mas não para o mesmo lugar que eu olhava. Ele estava olhando para a torneira. Água pingando, caindo na pia branca. E a água
era escura, não preta, não suja, vermelha, como terra, como barro, como lama de fundo de poço. Fechei os olhos. Quando abri, a água era limpa de novo, mas eu sabia, parte de mim ainda estava lá, no fundo, esperando, aprendendo, copiando, e quanto mais tempo passava, menos eu tinha certeza. Quem tinha lacreado o poço? Quem tinha voltado para Belo Horizonte? Eu ou ele? Às vezes, quando tá muito silêncio, eu ainda ouço. Não é minha voz, mas sabe meu nome, todos eles. Mateus, Theo, Marques, e tá me chamando de volta.